Bom, então, bom dia. Hoje, a doutora Clara Quinteiro Barbosa vai nos dar o prazer de falar sobre a nefrite lúpica, que é uma patologia que a gente vê todo no dia a dia. Todos os dias a gente está aqui vendo nefrite lúpica, seja por parte dos reumatologistas, seja por parte dos nefrologistas. E a doutora Clara é formada aqui na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e fez a residência no Hospital Universitário de Juiz de Fora. E o doutor Stanley e o doutor Davi tiveram o prazer de tê-la com eles ali. Ela trabalha, atualmente, ela está trabalhando em Belo Horizonte, juntamente com o doutor Davi e o doutor Stanley. E agora ela fica, também é responsável, ela é médica patologista do Instituto de Nefropatologia, né, juntamente com o doutor Davi e o doutor Stanley, e médica patologista do Instituto de Anatomia Patológica de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Então, doutora Clara, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A palavra agora é sua, fique à vontade, a gente vai, depois no final, a gente deixa aberto para as perguntas. Quem quiser também, quem estiver online, né, podem fazer suas perguntas pelo chat ou depois no final. Obrigada, Clara. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, muito obrigada, doutora Maria Alice, pelo convite, pela oportunidade, né? Então, você já fez uma apresentação completa. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, gente, sobre a nefrite lúpica a partir do nosso ponto de vista como patologistas, tá? Então, não vou focar tanto assim na parte clínica, mas sim na avaliação da biópsia. E aí, como é que a gente faz essa correlação com a clínica, né? Mas só introduzindo brevemente, a gente já sabe, né, o lúpus ele é uma doença muito complexa, uma doença autoimune sistêmica, que tem uma fisiopatologia, né, muito complexa, mas que envolve, primeiramente, uma perda de tolerância, e a perda de tolerância, basicamente, é uma falha que a gente tem de regular linfócitos autorreativos, de eliminar esses linfócitos autorreativos. A gente tem uma apoptose defeituosa com exposição de autoantígenos, e esses autoantígenos, né, acabam acarretando aí essa produção de autoanticorpos por esses linfócitos autorreativos. Então, a gente tem produção de FAN, que é fator antinuclear, produção de anti-DNA, produção de anti-Smith, anti-CQ, e dentre outros vários, né? Então, com isso, a gente tem formação e deposição de imunocomplexos que levam aí a uma inflamação crônica sustentada. E essa inflamação e deposição de imunocomplexos em diversos órgãos e de diversas topografias do corpo. O lúpus acomete muito mais mulheres do que homens, numa proporção de cerca de 9 mulheres para cada homem, e tem um pico de acometimento em torno ali dos 34 anos de idade. A gente tem Clara, cerca de desculpa. 20 a... Clara, Pode você consegue falar, falar Maria um pouquinho Alice. mais alto, que não estão conseguindo quase ouvir agora? Está muito baixo? Tá, Nessa altura fica assim melhor para melhor, vocês? com certeza. Então tá. Pode me interromper se precisar, viu? Então, o lúpus ele tem uma incidência, uma prevalência, né, de cerca de 20 a 150 casos para cada 100 mil habitantes, e a maior prevalência descrita hoje é justamente no Brasil. E a sobrevida pós-diagnóstico do lúpus em 10 anos é de cerca de 70%. O lúpus a gente sabe que tem um forte fator genético envolvido também. A gente sabe que gêmeos monozigóticos, né, eles têm uma chance muito mais alta de ter lúpus se um outro deles tem, cerca de 316 vezes. Irmãos não sendo gêmeos também têm um risco muito mais alto. Parentes de primeiro grau, né, então filhos, né, deficiências do complemento também estão envolvidas e polimorfismos, dentre eles HLA, DR3 e DR15 são os principais. E o lúpus, ele tem uma manifestação clínica muito heterogênea, né, o que torna esse diagnóstico do lúpus muitas vezes desafiador e às vezes até difícil de suspeitar. Então, o que que nos interessa hoje é o acometimento renal, né? O acometimento renal ele se dá, então, por essa produção de autoanticorpos, né, por linfócitos autorreativos e lesão direta também por linfócitos, com depósitos de imunocomplexos e ativação do complemento e essa inflamação local sustentada, tanto no glomêrulo quanto nos outros compartimentos renais, como o vascular e também o túbulo intersticial. Cerca de 50% dos pacientes com lúpus acabam desenvolvendo nefrite lúpica e destes pacientes até um terço evoluem para DRC. Isso independente da classe, estou falando no geral, tá? Então, gente, os critérios diagnósticos atuais, né, de lúpus, que são os critérios do ACR EULAR, eles envolvem, primeiramente, o critério de entrada e a positividade para o FAM. Então, o FAM reativo, né,
reagente em títulos iguais ou maiores a 1:80 ou um teste positivo equivalente. Nesse caso, a gente vai levar em consideração o FAM. A partir disso, a gente precisa de ter 10 pontos. E esses 10 pontos, a gente precisa ter pelo menos um critério dentro do domínio clínico. Onde que entra a biópsia renal? A biópsia renal, por si só, ela já dá uma pontuação altíssima. Se for uma classe 3 ou 4, a gente já ganha, já garante os 10 pontos. Se a gente tiver um FAM positivo, a gente já consegue diagnosticar o lúpus. E se a gente tiver uma biópsia compatível com uma nefrite lúpica classe 2 ou 5, a gente já ganha 8 pontos. Então, a gente vê que são os critérios que dão a maior pontuação para o diagnóstico, para a classificação de lúpus, né? Então, aqui a importância dessa biópsia, se a gente não consegue fazer o diagnóstico clínico. E o que a gente tem de indicação de biópsia renal no lúpus? Então, primeiramente, um aumento de creatinina sérica, né? Uma vez que o paciente tem um diagnóstico, então, se ele tivesse aumento de creatinina sérica sem outras causas que podem estar levando a isso, então, sem que esteja séptico, hipovolêmico, às vezes uma obstrução, né? Ou o uso de uma medicação nefrotóxica. Se a gente tem uma proteinúria ali acima de 1 grama por 24 horas também, e também essas medições aqui em 2 exames realizados em curto intervalo. Então, proteinúria acima de 500 miligramas junto com hematúria, ou então proteinúria acima de 500 miligramas com cilindros celulares. Esses aqui já são indicações formais de realização de biópsia renal no lúpus. A gente conhece algumas pessoas que até fazem a biópsia ao diagnóstico para ter uma noção de como que está esse rim. Mas aqui são as indicações que a gente tem hoje em dia, tá? Então, a biópsia renal no lúpus, qual que é o papel dela, né? Então, primeiramente, ela pode ser necessária para fazer o diagnóstico do lúpus, e uma vez que a gente tem um diagnóstico de lúpus, ela vai ser necessária para a gente fazer a classificação dessa nefrite lúpica, se é que há nefrite lúpica, né? Então, a gente vai fazer os índices de atividade, de cronicidade, e também avaliar se há lesões associadas. Então, você tem lesões vasculares, lesões tubulointersticiais que não entram ali na classificação da nefrite lúpica. A biópsia, ela fornece uma linha de base para a evolução da doença, ela tem o seu valor prognóstico, que a gente vai ver que cada classe de nefrite lúpica tem um prognóstico distinto, e ela vai fornecer um guia terapêutico para determinar a partir daí o tratamento, se precisa modificar esse tratamento, e a avaliação de resposta. Se a gente repete essa biópsia pós-tratamento, a gente vê se esse paciente está respondendo bem ou não, tá? Então, como que é a avaliação da biópsia renal? A gente sempre gosta de fazer essa introdução, né? Porque acho que nunca é demais a gente falar. Então, uma vez que a gente tem a coleta do fragmento, idealmente esse fragmento deve ser avaliado a fresco nas instituições que têm nessa possibilidade, que tem um microscópio, né? Isso aqui qualquer pessoa consegue aprender, né? É bem simples e a gente, né, tem que avaliar. Então, a gente olha esse fragmento sob o microscópio no menor aumento e o fragmento a fresco, a gente já consegue observar se há glomérulos. Então, nesse fragmento, por exemplo, a gente já está vendo aqui, ó, pelo menos 3 glomérulos, que são esses círculos um pouco mais claros aqui. Então, uma vez que a gente vê essa biópsia, vê o fragmento, vê que tem representação glomerular, a gente normalmente separa esse fragmento para microscopia óptica, que é o MO, imunofluorescência e microscopia eletrônica. O fragmento que vai para a eletrônica, ele precisa ser pequenininho. Para a eletrônica, um glomérulo para a gente já é suficiente. Então, se a gente conseguir separar um fragmento pequeno, já está bom. Para a fluorescência, a gente precisa de representação glomerular, especialmente para a gente avaliar nefrite lúpica, mas não precisa ser uma representação grande, porque onde a gente vai fazer realmente a contagem de lesões, né, e a classificação é na microscopia óptica. Então, sempre favorecer o envio de maior representação glomerular para a microscopia de luz, ou seja, dentro do formol. E a medula também, para a gente, ela não vai ser útil nesse contexto na eletrônica e nem na fluorescência, então enviar na microscopia óptica, no formol. Caso a gente tenha uma biópsia difícil, caso vocês estão vendo que não vão conseguir tirar mais fragmento, que tem poucos glomérulos, sempre favorecer enviar no formol, porque a partir do material no formol a gente consegue depois fazer uma recuperação para realizar eletrônica e fluorescência também dentro do bloco de parafina. Então, a gente tem um kit que a gente envia para os lugares, em que a gente tem um frasquinho com formol, que vai para a microscopia óptica, um frasquinho com o meio de Michel, que vai para a fluorescência, e um frasquinho com o glutaraldeído, o meio de microscopia eletrônica. A partir do material, então, que é fixado no formol, a gente faz o bloco de parafina, a partir do qual a gente faz os cortes histológicos para avaliação em microscopia óptica. A partir do material, né, enviado em meio de Michel, a gente faz o congelamento e os cortes
né, a fresco, entre aspas, porque ele não está fresco, ele está congelado, né, mas em que a gente vai fazer, então, a imunofluorescência. E a nossa intenção no meio de Michel é manter a antigenicidade do tecido, e não a sua morfologia, como é o que a gente tenta fazer com o formol. E aí, a partir do material que está no meio da microscopia eletrônica, a gente faz o bloco de resina, e daí a gente faz os cortes ultrafinos, que serão avaliados no microscópio eletrônico. Então, aqui a microscopia de luz, aqui a gente tem um glomérula normal na coloração de PAS, aqui a imunofluorescência e aqui a microscopia eletrônica. E o interessante é que a partir do material que vem em formol e que a gente faz o bloco de parafina, a gente ainda consegue fazer a imunistoquímica, a gente consegue fazer também a imunofluorescência do bloco de parafina e consegue fazer a microscopia eletrônica, consegue fazer o método de salvamento. É importante a gente falar também que esses métodos que a gente precisa usar, métodos, recursos de salvamento, eles não têm a mesma sensibilidade que aqueles realizados a partir do material que foi enviado no meio de coleta adequado, né? Mas sempre é uma tentativa da gente acrescentar ali informação naquele laudo. Então, aqui, esses esquemas todos foi o Davi que montou, que são muito didáticos, né? Aqui também foi ele que montou. Então, aqui, supondo que a gente tenha um fragmento, então, de rim numa lâmina histológica. Então, a gente vai avaliar se tem representação cortical, aqui a gente tem um pouquinho de representação medular, e a gente vai fazer a contagem de glomérulos. Todas essas bolinhas azuis são glomérulos. Então, a gente faz a contagem. No caso da nefrite lúpica, a gente avalia cada um, avalia se tem lesão, quais são as lesões, e contabilizar, né? Avaliar também o compartimento vascular, onde tem os círculos vermelhos. Observe que a gente tem artérias passando. E também avaliar o compartimento túbulo intersticial. Então, a gente vai colocar ali os índices de fibrose intersticial e de atrofia tubular. Aqui a gente tem um fragmento de medula, que aqui no nosso caso a nefrite lúpica nem sempre traz informação para a gente. Aí, com relação ao calibre da agulha, a gente sempre prefere, a gente patologista sempre gosta de mais glomêrulo, né? Mas a gente sabe que é complicado. Então, a gente vê que tem estudos que falam que entre a agulha 18 e 16, há pouca diferença de risco de sangramento, mas da agulha 18 para 16 é uma diferença absurda em termos de representação de glomêrulos. A gente observa muito isso na prática. A agulha 14 já acho que é um pouco demais, a gente sabe que na prática não é utilizada e que apresenta, assim, um risco um pouco maior de sangramento. Então, sempre que possível, né, sempre que a pessoa se sentir segura, a biópsia com o calibre 16 é aquela que vai trazer uma maior representação glomerular para a gente. E na nefrite lúpica, em específico, é recomendado que a gente tenha ao menos 10 glomérulos para a gente ter ali uma estimativa bacana de qual que é a classe dessa nefrite lúpica, para a gente considerar uma amostra representativa. E as nossas colorações de rotina incluem, primeiramente, a prata de Jones, que a gente tem aí a marcação da membrana basal glomerular, a gente consegue avaliar a presença de espículas, então ela que fornece mais detalhe para a gente com relação à membrana, se tem duplicação de alça ou não. O PAS também, ele marca a membrana, mas ele permite que a gente avalie muito melhor o mesanjo. Nesse glomérulo, inclusive, a gente tem uma expansão mesangial. O HE é a coloração de rotina utilizada na patologia em geral, então a gente tem muito detalhe nuclear, detalhe celular, de citoplasma, características tintoriais de cada célula. Então, infiltrado inflamatório pelo HE que a gente vai avaliar. E o tricrômico de Masson, a gente usa ele mais para avaliar a fibrose intersticial, tá? Então, quais são as classes de nefrite lúpica? A gente tem hoje 6 classes. Essa classificação, né, foi revista recentemente, em 2018, é uma classificação de 2003, que foi revista em 2018, com algumas proposições de alterações. Mas, então, nós temos 6 classes que eu vou falar sobre cada uma delas logo mais, tá? Então, a classe 1, ela é a classe mesangial mínima, que é um glomérulo, um rim que é normal na microscopia de luz, mas com depósitos na fluorescência ou microscopia eletrônica. A mesângia proliferativa, que é a classe 2, que a gente vai ter uma expansão mesangial com depósitos mesangiais. As classes 3 e 4, a 3 sendo a classe focal e a 4 sendo a classe difusa, ambas podem ser com lesões de atividade, de cronicidade ou ambas, né? Então, a 3 a gente vai ter menos de 50% dos glomérulos amostrados comprometidos e na difusa, a classe 4, a gente vai ter pelo menos 50%. A classe 5 é a membranosa, em que a gente vai ter as espículas na membrana basal glomerular, né? A gente vai ter, então, depósitos subepiteliais, que são os depósitos abaixo do podócito, a gente vai ver melhor também. E a classe 6, que é a esclerosante avançada, e que naquela amostra, pelo menos 90% dos glomérulos já estão esclerosados e não há atividade residual da doença, tá? Então, vou falar sobre cada uma delas logo mais.
E além da gente fazer a classificação de nefrite lúpica, a gente tem que fazer o score de índice de atividade e cronicidade, que é o score de NIH, né? Também foi modificado, e eu vou falar para vocês como que é atual, né? Então, a gente tem as lesões de atividade e as lesões de cronicidade, sendo que as lesões de atividade incluem a hipercelularidade endocapilar, os neutrófilos em cariorrexe, a necrose fibrinoide de alças, os depósitos hialinos, que são as lesões do tipo wire loop ou alça de platina, e os pseudotrombos hialinos, que nada mais são do que imunocomplexos que estão ou circulando nas alças capilares, ou então depositados ali no espaço subendotelial. A gente tem os crescentes proliferativos, que são celulares ou fibrocelulares, e a inflamação intersticial. A pontuação, gente, ela vai de 0 a 3, pontuação de cada critério dessa aqui. Sendo que 0, se a gente não tem essa lesão. O 1, se a gente tem menos de 25%, então, no caso das lesões glomerulares, menos de 25% dos glomérulos acometidos por essa lesão. O score 2, se a gente tem de 25% a 50%, e o score 3, acima de 50%. E a gente percebe que aquelas lesões que têm um pior valor prognóstico, essa pontuação ainda é multiplicada por 2, tá? Então, a pontuação total do índice de atividade é 24. E o índice de cronicidade, então, a gente tem a glomerulosclerose, sendo ela global ou segmentar. Então, a gente contabiliza aqui dentro dessa gama aqui os glomérulos que estão globalmente esclerosados, os glomérulos que têm esclerose segmentar e os glomérulos com adesões capsulares fibrosas. Todos esses entram nessa contagem aqui. A gente tem os crescentes fibrosos e a gente tem os índices de atrofia tubular e fibrose intersticial. Tá? É importante ressaltar aqui que para classificar uma nefrite lúpica como proliferativa ou esclerosante, né? Então, como classe 3 ou 4, a gente precisa ter lesões glomerulares. Se a gente tiver só alteração tubulo-intersticial, a gente não classifica, tá? Então, a imunofluorescência do lúpus, o que a gente gosta de ver, o protótipo, né, é o padrão full house. Então, o que é padrão full house? É quando a gente tem deposição das 3 imunoglobulinas que a gente faz o teste, que é IgG, IgA e IgM, e das frações do complemento, que são o C3 e o C1q. Então, especialmente quando o paciente ainda não tem diagnóstico, a gente precisa ter esse padrão full house para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Nos glomérulos, então, é essencial que a gente tenha deposição, pelo menos do IgG, porque aqueles autoanticorpos que a gente falou lá no início são da classe IgG. A gente pode ter deposição em mesanjo, e se ela for exclusivamente mesangial, a gente vai ver isso na classe 1 e na classe 2. E a gente pode ter depósito em alça capilar, né, que são aqueles depósitos em região subendotelial, que já vou mostrar a imagem para vocês, que são característicos das classes 3 e 4. E também depósitos em região subepitelial, que é a membrana basal glomerular, característico da classe 5, que é a membranosa. E outra coisa que a gente vê muito no lúpus são os depósitos extraglomerulares, que inclusive são uma das maiores dicas para a gente de que aquilo pode ser uma nefrite lúpica. Então, depósitos em membrana basal tubular, em paredes arteriais, em capilares peritubulares e até o FAM tecidual, que eu vou mostrar uma imagem também para vocês. Então, o FAM nada mais é que um anticorpo antinúcleo, não IgG, antinúcleo. Então, quando a gente pinga lá o anti-IgG, muitas vezes ele reage com esse FAM e faz o fator de FAM tecidual, o fenômeno do FAM tecidual. Então, na primeira imagem, a gente tem aqui uma marcação em mesanjo de IgG. Aqui na segunda foto, onde tem o IgA, a gente tem uma deposição de muito forte intensidade ao longo das alças capilares. A gente consegue ver que são depósitos muito alongados e que preenchem essas alças capilares. E, inclusive, a gente tem marcação dentro da alça. Olha só, isso aqui provavelmente são os pseudotrombos hialinos, que são os imunocomplexos circulantes aqui dentro. O IgG também aqui, nesse caso, a gente tem uma marcação ao longo das alças. E se vocês compararem a foto da esquerda com a foto da direita, vocês vão ver que na direita a gente tem um padrão, um granular um pouquinho mais fino e que está localizado mais na face externa da alça capilar. Esse é o padrão da membranosa da classe 5, tá? Então, observem a diferença. Aqui, na primeira foto era um C1q, ficou faltando só a legenda, mas aqui ele está depositando em capilares peritubulares. Até hoje a gente só viu isso em lúpus, né? E também a deposição em membrana basal tubular aqui de IgG. A gente pode ter deposição, né, em artérias, então aqui a gente tem paredes arteriais com deposição de C3, e aqui na segunda imagem é o fenômeno de FAM tecidual. Então a gente vê que todos os núcleos aqui do epitélio tubular, eles estão marcados aí pelo IgG. Então, o FAM tecidual é um achado incidental. Nem todo paciente com FAM positivo vai ter, mas a gente nunca viu um paciente com FAM negativo, com FAM não reagente, tá? E quando a gente vê isso, é uma dica diagnóstica muito importante para lúpus e também doença mista do tecido conjuntivo. A gente vê
Sempre que tem um paciente com relato de doença mista, é muito comum a gente ver isso aqui no laboratório. Na eletrônica, os depósitos eles vão corresponder ao que a gente vê na fluorescência. Então, o que a gente vai ter são depósitos amorfos e eletrodensos, então, que podem estar depositados em mesanjo, em região subendotelial, em região subepitelial, que é logo abaixo do podócito, depósitos transmembrana e depósitos em fingerprint ou impressão digital, que depois a gente vai ver uma imagem também. E, como a gente falou de fluorescência, também podemos ter depósitos extraglomerulares. Então, pode ser membrana basal tubular, cápsula de Bowman, capilares peritubulares, interstício e arteríolas. Outra coisa, um achado que também a gente pode ver no lúpus, são as inclusões tubuloreticulares. Essas inclusões, elas aparecem em células endoteliais e acontecem por ativação de interferon. Sempre que a gente vê isso aqui, a gente tem que afastar a possibilidade de infecção por HIV ou o uso de interferon, porque isso também pode levar ao aparecimento dessas inclusões. E quando eu falo infecção por HIV, infecção por HIV em atividade, não, paciente não tratado. Então, na primeira foto, a gente tem aqui um depósito mesangial. Então, aqui a gente tem uma alça capilar, aqui uma célula endotelial, e aqui a gente tem um espaço mesangial, matriz mesangial, com depósitos eletrondensos aqui. Na segunda imagem, a gente tem a membrana basal glomerular, aqui fora o podócito, e aqui dentro a gente tem endotélio. Então, aqui nós temos depósitos eletrondensos subepiteliais, aqui, e logo aqui na superfície, no lado subendotelial, essa parte mais rarefeita, a gente tem depósitos em reabsorção. Então, provavelmente, esse paciente tem uma classe mista. Então, uma classe 5 membranosa junto com uma classe 3 ou 4, que a gente teria que contabilizar as lesões. Aqui, mais uma vez, a membrana basal glomerular, aqui a gente tem alguns depósitos intramembranosos aqui. Na segunda imagem, a gente tem alguns depósitos subepiteliares. Aqui a lesão, impressão digital ou fingerprint, que são os imunodepósitos também que adquirem essa conformação. Isso a gente pode ver também em crioglobulinemia, descrito em lúpus e crioglobulinemia. E aqui as inclusões tubuloreticulares dentro do citoplasma de células endoteliais. Tá? Então vamos lá, falar das classes agora. A classe mesangial mínima é a classe 1, que ela vai ser normal na microscopia óptica, a gente vai ver um rim normal, mas a gente vai ter depósitos mesangiais, ou a fluorescência, ou então a microscopia eletrônica. A classe 1, ela frequentemente é assintomática, ou pode ter uma discreta proteinúria, uma hematura microscópica, então geralmente ela é assintomática. Aqui é um esqueminha bonitinho que tem no livro do Heppenstall, em que a gente tem uma alça capilar, aqui a gente tem a célula mesangial em vermelho ou laranja, né? E a gente tem a célula endotelial em amarelo e o podócito em verde. Na nefrite lúpica classe 1, a gente já vai ter depósitos em região de mesângio, mas sem expansão do mesângio. Então, a gente vê que a celularidade mesangial está mantida. E o podócito, ele pode começar a apresentar lesão desde a classe 1. Tá? Então, aqui na microscopia óptica, a gente tem um glomérulo completamente normal, não tem expansão do mesângio, não tem células circulando dentro de alças, não temos lesões proliferativas nem esclerosantes. O compartimento tubulo-intersticial, nesse caso, também está completamente preservado, sendo que a gente não vê interposição por fibrose intersticial. E aí, na fluorescência, a gente já vai ter ali os depósitos em região de mesângio. Podemos ter aqui as inclusões tubuloreticulares, que podem ter em qualquer classe, e aqui os depósitos mesangiais. A classe 2, a gente já é a classe mesângio proliferativa, então a gente vai ter a hipercelularidade mesangial. Na microscopia óptica, a gente vai ver a expansão desse mesângio, com depósitos, a fluorescência ou a microscopia eletrônica, né? Então, aqui, nesse caso, a gente pode ter raros depósitos subepiteliais ou subendoteliais, nesse caso, mas na microscopia de luz a gente não vai ver lesões esclerosantes nem proliferativas. Então, aqui a gente vê no esqueminha que a gente já tem a proliferação, uma expansão de celularidade mesangial e os depósitos em preto, aqui os depósitos eletrodensos. Então, na ótica, o que a gente vai ver? Um aumento dessa área mesangial. Então, aqui a gente tem pelo menos 4 células por área mesangial. Isso já é considerado hipercelularidade mesangial. Importante afirmar que hipercelularidade mesangial não é considerada lesão de atividade, tá? Ela é só essa característica da classe 2. Na fluorescência, a gente vai ter, então, depósitos principalmente em região de mesângio, e na microscopia eletrônica, mais uma vez, a gente vai ter depósitos em região mesangial. Aqui é um núcleo de célula mesangial, aqui matriz mesangial com depósitos eletrondensos, e aqui uma alça capilar, o volume da alça capilar. A classe 3, então, ela vai ser a classe proliferativa ou esclerosante, ou ambas, né? Focal. Então, ela pode ser ativa ou inativa, segmentar ou global,
endo ou extracapilar em menos de 50% dos glomérulos. E, frequentemente, a gente tem depósitos subendoteliais. Tanto a classe 3 quanto a classe 4, a gente classifica em A, se a gente tem apenas lesões de atividade, A, C, se a gente tem atividade e cronicidade, e C, se a gente tem apenas lesões crônicas. Então, a classe 4, ela tem a descrição muito semelhante à classe 3, só que ela comete pelo menos metade daqueles glomérulos representados. Tá? Então, as classes 3 e 4 já têm uma apresentação clínica um pouco mais florida, né? Pode apresentar como uma síndrome nefrítica, com hematúria, um sumário de urina ali, né, proliferativo. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais. Então, nas classes 3 e 4, a gente tem ali, pode ter uma expansão do mesanjo, podemos ter, então, os depósitos em região mesangial, em região subendotelial, e também, inclusive, na classe 4, a gente pode ter raros depósitos subepiteliais, mas não suficiente para a gente classificar isso como uma membranose. E a gente vê que já tem uma célula nova aqui, que é um neutrófilo, que indica ali uma proliferação, uma hipercelularidade endocapilar. Então, eu queria só chamar a atenção aqui para a representação glomerular. Então, é sempre bom, a gente patologista, óbvio que a gente puxa a sardinha para o nosso lado, né? Mas a gente sempre quer mais glomérulos. Não precisa ter 100 glomérulos, porque nós vamos contar todas as lesões de todos eles. Mas uma representação, né, mediana. Então, a gente, por exemplo, aqui, se a gente tivesse uma amostra com 9 glomérulos, se a gente tivesse apenas um comprometido, a gente ia chamar de classe 3. Uma vez que se a gente tivesse, talvez, pego um pouco mais de glomérulo, a gente já teria ali mais de metade comprometido, então já viraria uma classe 4. Então, a gente sempre tem que pensar nisso para a gente avaliar a nefrite lúpica. Então, sempre que vocês receberem um laudo de nefrite lúpica, sempre olhem quantos glomérulos foram representados. Porque, às vezes, se a gente tem uma amostra com pouco glomérula, às vezes uma amostra com 8 glomérulos, a gente pode ter o índice de atividade e cronicidade muito superestimado, às vezes, ou então até subestimado. Mas, então, como a gente tem poucos glomérulos, qualquer quantidade ali já vai ter uma pontuação muito alta. Qualquer quantidade ali já vai ser acima de 25%, de 8%. Então, é muito importante a gente ver quantos glomérulos foram representados para a gente ter tranquilidade naquela classificação. Então, nessas classes, quais são as lesões que são mais observadas? A gente mencionou lá na tabela, né? Mas então, nesse primeiro glomérulo, a gente já tem uma multiplicidade de lesões. Então, outra dificuldade da nefrite lúpica é essa. Os glomérulos, eles não têm uma lesão só. Eles têm inúmeras lesões coexistentes. E a gente tem que contabilizar todas elas e depois contabilizar o total de glomérulos que estão afetados. Então, nesse glomérulo à esquerda, a gente tem a lesão do tipo alça de platina ou wire loop, que a gente vê esse depósito mais alaranjado, que ele está recheando a alça capilar. Às vezes ele se expande até o mesanjo. Aqui essa alça também, como ela está totalmente preenchida por depósitos que estão na região subendotelial. Aqui essa alça, ela está com efluxo de células inflamatórias que estão obliterando o lumen desses capilares. E aqui nesse foquinho a gente tem inclusive, olha só, uma área de ruptura da membrana. A membrana ela é marcada em preto e aqui a gente vê que tem uma perda de continuidade. Essa região vai acabar virando um crescente. Só que aqui a gente ainda não tem celularidade suficiente para chamar de crescente celular. Então, só nesse glomérulo a gente já tem diversas lesões distintas. À direita, a gente tem um glomérulo aqui na coloração de PAS, em que a gente também tem lesão do tipo alça de platina, tem um pouco de hipercelularidade mesangial, e a gente tem aqui uma hipercelularidade endocapilar e uma adesão capsular das alças na cápsula de Bowman. Então, a gente tem lesões de atividade e cronicidade coexistindo também. Nesse glomérulo à esquerda, a gente tem também lesões do tipo wire loop, ou alça de platina. A gente vê que esses depósitos alaranjados em região subendotelial. E aqui a gente também tem esses, são os pseudotrombos hialinos, que são imunocomplexos circulantes, que a gente também pode ver, geralmente, na crioglobulinemia, que são os plugs de crioglobulinas que a gente chama, né? Mas nesse caso são os imunocomplexos. E à direita a gente tem um glomérulo que tem um foco de ruptura de alça. A gente vê que a alça, como ela está fragmentada, tem fragmento de alça capilar para cá, fragmento de alça capilar para cá, e aqui a gente tem um depósito desse material amorfo, que é a fibrina, e essa proliferação celular, que vai virar um crescente celular. Não só isso, a gente também tem aqui o neutrófilos em cariorex, que é essa poeirinha nuclear aqui, né? Aqui a gente já tem uma lesão esclerosante, nesse glomérulo a gente tem uma esclerose segmentar, e aqui a gente tem um glomérulo globalmente esclerosado. Então, essas são algumas das lesões que a gente costuma ver nas classes 3 e 4, que a gente tem que contabilizar em cada glomérulo que é representado.
E a fluorescência, a gente pode ter depósitos ao longo de alças capilares, pode ter depósitos mesangiais, então aqui mais uma vez, ao longo de alças, aqui aquela mesma imagem que eu já tinha mostrado, em que a gente tem, então onde a gente tem depósitos muito grosseiros, quando a gente vê a alça muito espessa, a gente já consegue deduzir que vai ter uma lesão do tipo wire loop ou de alça de platina. E quando a gente vê esses depósitos aqui dentro, intracapilares também, a gente já deduz que a gente vai ter pseudotrombos e hialinos, mas óbvio que a gente só vai contabilizar na microscopia de luz, tá? Então, aqui o capo, a gente tem uma deposição em mesanjo, e onde a gente tem extravasamento de fibrina, a gente pode ter ali uma marcação por fibrinogênio. Então, esse glomérulo, observe que tem uma deposição aqui segmentada de fibrinogênio. Então, isso aqui é uma região de crescente proliferativo, porque o crescente fibroso, ele já não vai ter mais deposição ali de fibrina, né? E a classe 5 é a classe membranosa. Então, vocês verem que não tem necessariamente uma progressão ao longo das classes, da 1 até a 4, até que sim, mas a 5 ela interrompe essa progressão. Né? A classe 5, a membranosa, então a apresentação dela vai ser muito semelhante à membranosa primária, especialmente se ela for uma membranosa pura, né? Apenas classe 5, então uma proteinúria, uma síndrome nefrótica. E a gente vai ter, então, os depósitos subepiteliais, que a gente vai observar na fluorescência ou na microscopia eletrônica, e na microscopia óptica a gente vai ter a reação da membrana basal glomerular àqueles depósitos. Então, a gente vai conseguir ver formação de espículas, ou spikes, né? E os buracos, que são os depósitos ao longo da membrana basal glomerular, em região subepitelial, ou abaixo do podócito. Ela pode vir acompanhada de alterações mesangiais, sem que isso implique a gente adicionar uma classe a ela. Então, antes falava-se em classe 5 mais 2, ou 2 mais 5, hoje isso não existe mais. A classe 5, ela só vai, ou ela vai estar sozinha, ou ela vai estar associada à classe 3 ou 4, tá? Então, aqui a gente já vê um glomérulo da coloração de prata, em que a gente tem um espessamento difuso da alça capilar, da membrana basal. E quando a gente aproxima, a gente vê que essas alças têm inúmeras espículas, que é a reação da membrana aos depósitos imunes que estão ali ao longo da membrana basal glomerular. Na fluorescência, a gente vai ver esse padrão granular, mais na face externa das alças capilares e mais delicado do que os depósitos em alça ou subendoteliais. E na microscopia eletrônica, o que a gente vai ver são os depósitos subepiteliais. Então, aqui a gente tem um núcleo de célula endotelial, aqui a gente tem o lúmen da alça capilar, membrana basal glomerular e os depósitos eletrondensos em região subepitelial. Inclusive, esse aqui já está em reabsorção, que ele já está um pouquinho mais clarinho. Quando a gente ainda não tem o diagnóstico de lúpus, a gente tem uma glomerulopatia membranosa sozinha, a gente pode lançar a mão da imunistoquímica para talvez direcionar o raciocínio clínico. Então, a gente tem alguns anticorpos que podem favorecer, alguns marcadores que favorecem a etiologia autoimune, não apenas de lúpus, mas outras doenças autoimunes também, como síndrome de Sjögren ou até uma artrite reumatoide. E a extosina 1, a extosina 2 e o NCAM são esses marcadores, e a gente tem eles no laboratório disponíveis. Então, esse aqui é um exemplo em que a gente teve marcação para a extosina 2. E a avaliação desses imunistoquímicos é muito delicada, porque a gente tem que ver a marcação exatamente no lugar onde tem o depósito. Não basta ser uma marcação borrada, a gente tem que ver ela granular perfeitamente ao longo da membrana basal glomerular, juntamente com os depósitos. E a gente tem a classe 6, que é a classe esclerosante avançada, em que pelo menos 90% daqueles glomérulos já estão glomerulamente esclerosados e sem atividade residual. Então, aqui a gente tem uma amostra em que todos os glomérulos já eram glomerulamente esclerosados, mas um glomérulo fechado, e muitas vezes a gente nem vai ter uma deposição relevante à fluorescência. Tá? E a gente tem as classes mistas, que são quando a gente tem uma classe 3 ou 4 associada à classe membranosa. Então, esse aqui eu vou ilustrar com um caso clínico recente nosso. Era uma paciente de 48 anos, sexo feminino, teve um lúpus diagnosticado em 2018. E o que a gente tinha de informe era uma nefrite lúpica com refratariedade terapêutica. Não tínhamos mais nada. De cara, a gente já vê que ela marcou um padrão que full house. Então, todos os marcadores foram positivos. Inclusive, a gente tinha marcação por fibrinogênio de forma segmental, o que já levanta aí a possibilidade de ter uma nefrite lúpica com lesões de atividade, né? Especialmente crescentes ou necrose de alças. Então, a gente tem deposição ao longo das alças capilares glomerulares, a gente tem deposição em região de mesanjo, a gente tem deposição no lambda, se vocês separarem, tem até aqui intracapilar, que a gente já pensa em pseudotrombos e alinas, e além disso, a gente tem um granular mais fininho que coexiste ao longo da membrana basal glomerular. Então, a gente já também
levanta a possibilidade de ter uma classe 5 associada. Aqui também a gente tinha deposição em membrana basal tubular, difusamente, e capilares peritubulares, que é muito característico de lúpus. E as lesões glomerulares. Então, a gente já tem um glomérulo aqui, mais uma vez, com esses depósitos subendoteliais grosseiros, que são as lesões do tipo Weyerloop ou alça de platina. A gente tem aqui os pseudotrombos e alinos em algumas alças capilares. Aqui a gente tem uma hipercelularidade endocapilar e aqui a gente tem uma região de adesão. Aqui no glomérulo à direita a gente tem pseudotrombos e alinos bem bonitos aqui, e todas essas alças aqui comprometidas por lesão de alça de platina. Aqui esse glomérulo, ele está pequenininho, mas é porque ele fornece muita informação para a gente. Quando a gente aproxima, a gente vê que a gente tem depósitos em região subendotelial e também temos depósitos em região subepitelial, e não só os depósitos, como formação de espículas. E quem faz isso é a membranose. Então, aqui a gente já tem uma classe mista. Vamos ver se vai ser classe 3 ou 4, né? Aqui a gente tem um crescente proliferativo, um crescente celular, e aqui mais uma vez a hipercelularidade endocapilar, como a região de adesão. A gente tinha um infiltrado inflamatório, que a gente caracterizou como já moderado, então mais de 25% da amostra, e uma fibrose intersticial com atrofia tubular, que a gente estimou ainda discreta, a gente achou, estimou em menos de 25%. Então, essa amostra a gente tinha um total de 31 glomérulos, e quando a gente foi contabilizar as lesões, hipercelularidade endocapilar, a gente já tinha 16 glomérulos. Então, apenas por isso aqui, a gente já está autorizado a chamar de classe 4, porque 16 é mais que 50% de 31, né? Então, a gente tinha 11 glomérulos com neutrófilos em cariorrexia, nenhum tinha necrose fibrinoide, nós tínhamos 13 glomérulos com wide loop e 3 com pseudotrombos hialinos. Esses pseudotrombos hialinos, eles estavam em glomérulos que já tinham lesões do tipo wire loop. Então, nesse caso, a gente não vai somar, porque são esses 3 glomérulos com pseudotrombos fazem parte desses 13 com wire loop. Então, a gente contabiliza aqui 13 para fazer o score, tá? E a gente tinha crescentes celulares e um crescente fibrocelular. E a inflamação intersticial, que a gente classificou como moderada. Já as lesões de cronicidade que a gente observou, a gente tinha 8 glomérulos globalmente esclerosados, 2 com esclerose segmentar e 8 com adesões capsulares fibrosas. A gente não tinha crescentes fibrosos e a gente tinha ali o índice de fibrose intersticial, atrofia tubular discreta de 10 a 20%. E quando a gente vai fazer, então, os índices de atividade e cronicidade, a gente tem, então, score 3 para hipercelularidade endocapilar, um score 2 para neutrófilos e cariorrex, um score 0 para necrose fibrinoide, 2 para depósitos hialinos, 1 para crescentes, sendo que a gente vai multiplicar por 2, e um 2 para inflamação intersticial, de forma que essa paciente tinha aqui um score de 11 em 24. Então, o índice de atividade dela era de 11. E o índice de cronicidade dela, então, aqui na glomerulosclerose, somando todas aquelas lesões, então, escleroses globais, escleroses segmentares e adesões capsulares ou sinéquias, a gente já tinha um score de 3 também. Então, a gente não tem problema a gente ter 3 aqui e 3 aqui, até porque lembra que as lesões podem coexistir em um mesmo glomérulo, tá? Então, crescentes fibrosos, a gente não tinha, atrofia tubular e fibrose intersticial, a gente tinha uma pontuação de 1. Então, o índice de cronicidade dessa paciente era de 5. Então, a gente tinha ali uma glomerulonefrite lúpica proliferativa e esclerosante difusa e membranose. Então, uma classe 4AC mais 5, com índice de atividade de 11 e índice de cronicidade 12. Uma crítica que a gente tem hoje, assim, uma crítica muito forte, né? Mas uma pontuação a se fazer sobre esse score do NIH é que a gente tem uma pontuação que a gente não consegue atingi-la nunca. Então, a gente tem, por exemplo, o índice aqui de cronicidade até 12. A gente nunca vai conseguir chegar em 12. A gente não tem como a gente ter um score de 3 aqui e 3 aqui, por exemplo, em crescentes fibrosos. Então, o que adianta a gente ter uma classificação com pontuação alta, sendo que a gente não consegue chegar nela. Óbvio que a gente não quer que chegue nunca, né, pelo bem do paciente, mas a gente sempre tem que considerar isso na hora da gente fazer uma classificação. E isso está sempre em revisão. A gente vê que tem várias revisões, várias propostas para inclusão de lesões, de alteração, então isso está andando, né? Mas isso é o que nós temos hoje. E aqui na microscopia eletrônica, a gente tinha depósitos subepiteliais, aqui, esses depósitos bem eletrodensos, bem escurecidos, na região aqui subepitelial, e também depósitos em região subendotelial. Aqui, mais uma vez, subepitelial, e aqui mais grosseiros em região subendotelial. Então, consistente com nossos achados de classe 4 a C mais 5.
Então, saindo das classes de 1 a 6, a gente tem as lesões associadas. Então, hoje tem se falado em podostopatia lúpica, que é quando a gente tem uma podostopatia sem achados de outras classes, né? No máximo que a gente pode ter é depósitos mesangiais, tá? Mas no contexto, então, de lúpus. Então, vai se apresentar da mesma forma que uma lesão mínima ou uma GES com uma síndrome nefrótica, então, mais uma vez, podendo ter depósitos mesangiais, mas na microscopia eletrônica a gente vai ter um apagamento difuso de pedicelos e sem depósitos subendoteliais, que a gente talvez tenha que mudar a classe dessa nefrite lúpica. Ele pode responder à corticoterapia e existe hoje uma proposta de talvez incluir essas lesões podocitárias lá na classificação, né? Da ISN e do RTS. Então, a gente pode ter ou um achado semelhante à mesangial mínima, então a gente vai ter ali um rim praticamente normal na microscopia de luz, ou então a gente pode ter um achado de gesto, nesse caso, um gesto colapsante. E aqui a gente tem um apagamento de pedicelos, uma fusão podocitária, e aqui mais uma vez uma lesão difusa aqui, fusão de pedicelos na microscopia eletrônica, e sem depósitos subepiteliais ou subepiteliais também, tá? As lesões tubulointersticiais também fazem parte, então, do quadro do lúpus, né? Então, a gente vai ter ali, pode ter infiltrado inflamatório intersticial, tanto que a gente pontua esse infiltrado inflamatório, e a deposição ali de imunocomplexos, né? Em membrana basal tubular. Então, basicamente, o que a gente tem é a formação de órgãos linfóides terciários, então a gente tem ali formação de agregados ou até folículos linfóides, com essa expansão clonal de células B, de plasmócitos e produção intrarrenal de anticorpos, que a gente vai ter inflamação sustentada e formação com deposição de imunocomplexos ao longo da membrana basal tubular. Isso que vai levar a essa lesão tubulointersticial, tá? Que a gente leva em consideração para os índices de atividade e cronicidade, mas não ainda como uma classificação. As lesões vasculares também, é muito comum que a gente veja do lúpus, e ela não entra na classificação. Então, a gente sempre tem que relatá-las separadamente, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de microangiopatia trombótica, a microangiopatia trombótica ela é um fator de risco independente de sobrevida renal na nefrite lúpica. Então, por que ela não está na classificação, né? Mas, enfim, a gente sempre relata quando tem, a gente sempre procura por microangiopatia trombótica. Então, as lesões vasculares, elas têm um importante valor prognóstico, né? Existe também proposta para a inclusão dessas lesões na classificação, e a gente tem alguns tipos de lesões diferentes que a gente pode ver. A gente pode ter os depósitos de imunocomplexos vasculares, que a gente já viu algumas imagens, microangiopatia trombótica, sendo aguda ou crônica, arterionefroesclerose, a gente pode ter vasculite ou até uma vasculopatia necrotizante, que não inflamatória. E essas lesões, elas podem estar associadas, às vezes, a uma hipertensão que o paciente tem, uma dislipidemia, às vezes o paciente diabético, ou então até diretamente ao próprio lúpus, que é por causa da deposição de imunocomplexos. Às vezes o paciente tem uma SAF associada, a gente vai ter microangiopatia trombótica, então tudo isso a gente tem que levar em consideração. E os mecanismos principais envolvem, então, aqui, né, a formação de imunocomplexos, né, contra células musculares lisas, células endoteliais, ou até mesmo fatores circulantes, complemento circulante. E na histologia a gente pode ter, a depender da fisiopatologia dessa lesão vascular, nós vamos ver algumas imagens. Então, a gente pode ter edema endotelial, pode ter espessamento de lâmina rara interna, que a gente vai ver na eletrônica, a gente pode ter necrose fibrinoide de parede de vaso, pode ter mesangiólise em região, né, glomerular, obviamente, e que essa mesangiólise vai sugerir para a gente uma microangiopatia trombótica crônica e também trombos de fibrina. Então, esse primeiro glomêrulo, a gente tem aqui, a gente observa que ele tem umas alças que estão meio murchas, meio corrugadas, e a gente tem um trombo bem grande aqui em arteríola aferente. Por que eu digo que é aferente? Porque se fosse um trombo de arteríola eferente, esse glomêrulo ele ia estar congesto, ele ia estar engurgitado. Então, nesse caso, eu estou falando que é aferente apenas pela morfologia do glomêrulo. Tá? Então, a gente tem um trombo de fibrina aqui obliterando, e aqui, mais uma vez, um trombo de fibrina obliterando, uma arteríola, e ainda com fragmentação de hemácias. Então, esse paciente aqui, provavelmente ele tinha esquizócitos em sangue periférico. Aqui, mais uma vez, um glomêrulo com alças glomerulares, né, corrugadas com trombo de fibrina, obliterando a arteríola. E aqui na fluorescência, às vezes, também ela fornece alguma informação para a gente, que a gente pode ter ali deposição de fibrinogênio, onde a gente tem os trombos de fibrina. Então, aqui a gente vê que marcou em uma arteríola que está ali chegando no glomêrulo. Aqui a gente pode ter, então, deposição de imunocomplexos ou de frações de complemento, né, em parede arterial. E aqui a gente tem uma arteríola com lesão em aspecto de casca de cebola e edema endotelial importante, o edema mucoide, né?
Então, essa lesão sugere para a gente talvez uma hipertensão maligna, uma microangiopatia trombótica crônica, às vezes investigar uma possível sobreposição com uma esclerose sistêmica também, que pode dar essas crises renais, esclerodérmicas. Então, essas lesões vasculares fornecem muita informação para a gente. E as lesões crescênticas, que a gente sabe que elas entram na classificação, e elas podem ocorrer pelos próprios imunodepostos ou então por ação direta dos leucócitos, linfócitos ativados, né? E de 30 até 100% dos casos que a gente tem, pelo menos metade dos glomérulos com crescentes, vai existir uma positividade para o ANCA, especialmente o antimielperoxidase. Então, é possível que haja uma sobreposição entre o lúpus e talvez uma vasculite ANCA. Isso a gente consegue afirmar 100%? Não. Mas foi demonstrado que esses pacientes podem se beneficiar também. Então, além da terapêutica direcionada ao lúpus, uma terapêutica direcionada a uma possível vasculite ANCA associada. Então, seja uma plasmaférese, seja uma anti-C5A, esses pacientes mostram benefício quando a gente faz essa associação. Então, aqui no primeiro glomérulo, a gente tem um crescente celular e aqui no segundo também, mesma coisa. Então, crescente proliferativo a gente chama de celular, porque o crescente ele é composto por mais de 75% de células e não de matriz ou fibrose, tá? E tem um estudo bacana que ele fez uma análise de alguns critérios, alguns achados patológicos e fez o estudo da especificidade de cada um desses achados e sensibilidade também. Então, quais são os critérios? Então, primeiramente, a gente tem o padrão full house e a imunofluorescência, a deposição de C1q de pelo menos 2 cruzes, independente de onde seja, depósitos extraglomerulares, depósitos subendoteliais em combinação com subepiteliais e inclusões túbulo-reticulares na microscopia eletrônica. Então, todos esses achados isoladamente, eles têm uma especificidade relativamente alta para o lúpus, mas uma sensibilidade que é muito variável, a depender de outras glomerulopatias que apresentam esses achados, né? Ou então, realmente da prevalência, né? Então, por exemplo, inclusões túbulo-reticulares a gente não vê sempre, mas quando a gente vê, é muito possível que seja um lúpus, tá? E quando a gente combina esses critérios, a gente vê que essa especificidade aumenta consideravelmente. Então, se a gente tem apenas um daqueles critérios, a gente vai ter especificidade ali para o diagnóstico de lúpus de cerca de 70%. À medida que a gente vai combinando ao menos 2 critérios, ao menos 3, ao menos 4 ou todos, a gente vê que a especificidade pode chegar até 100% para o diagnóstico de lúpus. Então, sempre são características ali, lesões que a gente tem que procurar com muito cuidado na biópsia, tá? Quando o paciente ainda não tem esse diagnóstico de lúpus. Então, cerca de 7 a 25% dos pacientes já terão uma nefrite lúpica ao diagnóstico de lúpus. Cerca de 31% deles em até 1 ano terão esse diagnóstico, cerca de 40% em 5 anos e até 50% quase em 15 anos vão desenvolver nefrite lúpica, tá? E quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da nefrite lúpica? Primeiramente, uma idade jovem ao diagnóstico de lúpus, o gênero masculino que realmente sofre aqui nesse contexto, né? E pacientes, né, de origem hispânica, asiática ou de ascendência africana também. E desses pacientes com nefrite lúpica, aqueles que vão evoluir para doença renal crônica. Então, cerca de 11 a 12% evoluem para DRC em 5 anos, até 1/3 evolui em 10 anos e 22 a 26% em até 15 anos. E quais são os fatores de risco para evolução para DRC? Primeiramente, então, a classe 4, que é mais dramática, né? O gênero masculino, os pacientes também estão de origem hispânica, asiática ou ascendência africana, aqueles pacientes que têm uma creatinina sérica já mais elevada, acima de 1,5 miligramas por decilitro, pacientes que têm um complemento sérico consumido e pacientes hipertensos também. E o prognóstico, então, o risco de evolução para DRC de cada uma das classes, ele é variável, mas a gente vê que ele vai aumentando, né? Então, a classe 2, a gente tem um risco baixo de cerca de 5 a 10% em 10 anos, a classe 3, cerca de 10 a 20% em 10 a 15 anos, a classe 4, 40 a 45% dos pacientes evoluem com DRC em 15 anos, a classe 5, cerca de 20% em 15 anos, mas obviamente ela vai piorar se essa classe 5 tiver associada à classe 3 ou 4, e a classe 6, né, a maioria dos pacientes vai evoluir, ela já é uma glomerulopatia já muito avançada, com lesões cicatriciais apenas. Então, o que a gente tem de principal desafio diagnóstico hoje são, primeiramente, outras nefropatias com padrão full house
Quando a gente ainda não tem o diagnóstico de lúpus, a gente não consegue atribuir aquela lesão especificamente ao lúpus. Então, a gente pode ter glomerulonefrite de padrão membrana proliferativo, com deposição de imunocomplexos, que podem marcar em padrão Fullhouse, não necessariamente ser um lúpus. A gente pode ter lesões, né, glomerulopatias pós-infecciosas, que podem marcar Fullhouse. A gente pode ter a própria nefropatia por IgA, que algumas vezes pode marcar Fullhouse. E a gente tem uma entidade hoje, que ainda está em estudo, que é a glomerulopatia não lúpica idiopática com deposição Fullhouse, quando a gente não consegue fechar o diagnóstico de lúpus. A crioglobulinemia também, que ela pode ter um aspecto muito semelhante. Quando a gente não tem um padrão Fullhouse e precisa fazer o diagnóstico de lúpus e não consegue, a variabilidade interobservador, que ela, querendo ou não, existe, por mais que a gente tenha ali os critérios bem estabelecidos, a gente tenta fazer da forma mais objetiva possível, com quantificação de lesão. No laboratório, a gente sempre troca os exames entre nós, a gente sempre confere o exame com o outro, vê se o outro concorda com a classe, vê se o outro concorda com o laudo, todos os laudos a gente vê em conjunto. E quando a gente tem apenas lesões crônicas ou cicatriciais, também é difícil a gente relacionar totalmente ao lúpus, né? E o que que a gente pode ter de dicas diagnósticas, talvez, para ajudar a gente a favorecer essa possibilidade? Então, o lúpus, ele apresenta lesões glomerulares muito heterogêneas, vocês viram nas imagens ali. Então, cada glomérulo vai ter uma cara, cada glomérulo pode ter uma ou mais lesões combinadas, e outras doenças não necessariamente é assim. Então, quando a gente tem, por exemplo, um glomerulonefrite de padrão membrana proliferativo, uma pós-infecciosa, a gente vai ter um aspecto mais homogêneo desses glomérulos. No lúpus não é assim que geralmente acontece, tá? Então, outra coisa que pode ajudar a gente a favorecer são os depósitos extraglomerulares, então, membrana basal tubular, artérias capilares peritubulares, as inclusões tubuloreticulares e endoteliais, né, a microscopia eletrônica, sempre importante afastar aqui infecção por HIV não tratada, ou uso de interferon, e o padrão impressão digital, a microscopia eletrônica, que a gente vê é ou no lúpus ou na crioglobulinemia. Se a gente tiver isso, já ajuda a gente, né? Então, por fim, gente, o que que a gente percebe, né, da nefrite lúpica, que é uma entidade que é muito complexa, que é muito heterogênea e que é muito dinâmica. Então, a gente vê que tem constantes aí propostas para alteração da classificação, né, e cada lúpus é um lúpus completamente diferente, cada biópsia é completamente diferente, e a biópsia renal, ela fornece que, então, ela pode ser essencial para o diagnóstico e também ela é essencial para a estratificação prognóstica. E hoje em dia a gente tem novos conceitos que ampliam o nosso papel como patologistas, né, na avaliação da nefrite lúpica, como, por exemplo, a podostopatia lúpica, e a gente vê que hoje ele é um diagnóstico multidisciplinar. Então, os principais desafios, como eu já comentei, incluem aí a padronização da classificação, que a gente tem aí constantes possíveis intervenções, né, propostas de intervenções, a diferenciação aí nas lesões de atividade, lesões de cronicidade, e especialmente a correlação clínica. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que tenha assim, elucidado um pouco de como que é a nossa rotina como patologistas. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição para responder. Muito obrigada. Então, muito Estou te obrigada. ouvindo. Tá ouvindo? Estou. Muito obrigada, Clara. Excelente apresentação, muito clara, né? Muito clara daquilo que a gente pode encontrar e a nefrite lúpica é sempre esse mistério, né? Até há alguns anos, Clara, a gente tinha muita dificuldade, era uma briga com os reumatologistas, que deve ter algum presente aí, que eles diziam, vocês não podem dar um diagnóstico de lúpus se ele não tem um diagnóstico clínico, né? Então, isso mudou um pouco o conceito, mas o que a gente tem, e a minha pergunta é muito fácil você dizer, eu não preencho para nefrite lúpica, ok, mas ela tem características clínicas, ok, aí fica mais por conta do clínico. Agora, o contrário, você não tem nenhuma característica e vem um pedido assim, nefrite lúpica, interrogado, né? Então, acho que isso a minha pergunta é, se você recebe esses casos, você tem essa dificuldade, você dizer, olha, é lúpus, e quando o reumatologista vem brigar com a gente, dizer, isso não é lúpus. Acontece bastante até, porque às vezes a gente chega lá e tá só escrito nefrite lúpica, exatamente igual você falou. Aí a gente fica assim, gente, esse paciente tem lúpus, e eles querem saber se tem nefrite
Ou não se sabe se tem lúpus, eles querem saber se o paciente tem lúpus, mas não fala nem para a gente o título de fã, não fala mais nada, não fala informes clínicos, então é muito difícil a gente realmente determinar. Se a gente vê uma biópsia, né, que ela tem lá lesões de atividade, lesões de cronicidade, a gente vai, esse laudo ele vai ser descritivo, invariavelmente ele vai ser descritivo, a não ser que a gente consiga conversar com o médico fale que tem diagnósticos ou que tem um fã, porque se ele tiver um fã e a gente já tiver ali uma classe 4 muito florida, com padrão full house, a gente consegue fechar. Mas a gente depende dessa comunicação, e se a gente não tiver essa certeza de que o paciente tem lúpus ou tem um fã, a gente não vai chamar de lúpica. A gente vai descrever, vamos descrever as lesões que tem e vamos falar lá que a gente precisa, é essencial, ninguém gosta de ouvir isso, mas é essencial a correlação com a clínica, com a história clínica, com os exames complementares, né? E que caso tenha o FAM em títulos iguais superiores a 1 para 80 ou tenha diagnóstico de lúpus, pode corresponder à classe tal. Mas é isso, só se a gente vê uma biópsia que seja muito característica. Se ela não for, aí a gente vai sempre deixar descritivo e falar para A gente correlacionar com os outros achados. sugerir, né? A gente pode sugerir, mas nem sempre a gente pode afirmar. Aí eles vêm com a Exato. contra-pergunta, né? E qual é a índice de atividade e cronicidade, né? Então, aí você já está É. dizendo, ele é lúpico, né? Então, mas é essa sempre a dificuldade. A doutora Fernanda Camilo tem 4 perguntas para te fazer. Vixe, vamos ver. Oi, Clara. Doutora Oi, Clara, tudo bem, doutora Fernanda? Queria te perguntar, a gente, como clínico, né? Quando eu falo já clínico no dia a dia, a gente termina biopsiando esse paciente com lúpus muito direcionado ali naquele momento da prestação clínica e laboratorial dele, né? A pergunta é simples, você tem muita amostragem da classe 1 e classe 2 já com paciente com diagnóstico? Isso é comum chegar para o patologista? E quando chega, você pode ajudar o clínico a ferir ali naquela amostragem histológica um mau prognóstico? Existe algum marcador ali que você já possa nos orientar que aquela lesão não é tão simples assim? Uhum. Uma boa pergunta. Então, realmente as classes 1 e 2 é bem mais difícil da gente ver, é muito raro mesmo. Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa fala lá, paciente com lúpus, e a gente vê uma biópsia normal. Então, a menos que a gente. Então, às vezes acontece da gente nem ter marcação na fluorescência. Caso não tenha nem marcação na fluorescência, a gente fica na dúvida: será que tem uma classe 1 ali que a gente vai ver algum depósito na eletrônica? Ou será que às vezes realmente não tem nada? Será que é uma podostopatia lúpica? Então, aí a eletrônica entra de forma essencial para a gente realmente ver se tem imunodepósitos ali, né? Se tem deposição de imunocomplexos ali na região. E, geralmente, essas classes, elas são geralmente a gente vê uma biópsia muito indolente, assim, muito indolente, não, inocente, né, quer dizer. Então, geralmente o compartimento tubulointersticial preservado, o que a gente pode avaliar aí é se tem lesão vascular, se já tem algum índice de atrofia tubular, fibrose intersticial, e é isso que a gente vai conseguir fornecer. Mas nesse contexto, geralmente são biópsias que têm pouquíssimas alterações, né, e realmente são poucas que a gente recebe. A grande maioria é classe 4, classe 3, ou a classe mista, né? Mais simples. Outra coisa que eu queria, assim, fiquei grata de aprender, né? Claro, obrigada, assim, passar por esse conhecimento sobre a podostopatia, né? Porque às vezes quando você tem uma apresentação muito de síndrome nefrótica, você fica muito pensando ali, direcionando a achar uma classe 5, né? Me corrija se eu Uhum, estiver errada. E aí, sim, o aparecimento dessas podostopatias, essa apresentação de lesão mínima secundária ao lúpus, seria isso? Essa podostopatia, você haveria como se fosse uma lesão mínima? exatamente, Mínima? exatamente. Então, esse paciente ele vai ter aí uma apresentação clínica, né, de síndrome nefrótica, e quando a gente vai olhar na biópsia, a gente não tem membranosa, a gente não tem lesão de atividade, a gente não vai ter ali deposição de imunocomplexo em alça, e quando a gente olha na eletrônica, a gente tem lesão podocytária difusa mesmo. Então, ele se comporta ou como uma lesão mínima, se ele não tiver nenhuma lesão, ou como uma GES, se ele tiver esclerose segmentar. Mas é exatamente isso. Então, a gente chama de lúpica porque está no contexto de um paciente com lúpus, né?
mas ele se comporta como uma podostopatia muitas vezes primária. E a gente pode ter, o que diferencia é que raramente a gente pode ter depósitos mesangiais apenas, mas sem expansão mesangial, senão a gente já chamaria de classe 2, né? Então a gente pode ter raros e discretos depósitos mesangiais. E esse achado de GESF, eu poderia tê-lo no momento em que eu já tenho uma cronicidade, secundária à cronicidade da doença, ou simplesmente como uma Com outra certeza. apatia? Com certeza pode. E essa dificuldade, se a gente não fizer eletrônica, né? A gente consegue descrever a lesão, a gente descreve que há esclerose segmentares, mas sem eletrônica a gente não consegue bater o martelo se é uma podostopatia ou se é uma lesão cicatricial, né? Isso porque até ajuda a gente a decidir se continua o tratamento, se E intensifica a imunossupressão, ou se a muda, ou se de repente diminuir, tira o paciente de toda aquela exposição a tantos imunossupressores. exatamente. Muito bom, muito obrigada. Por nada. Eu, muito obrigada, é claro. Eu acho que isso é tudo. Até os bons anos aí a gente não tinha essa possibilidade, ou hoje a gente tem essa facilidade com o Stanley de fazer microscopia eletrônica, né? Principalmente nesses casos aí das podocitopatias, e então isso eu acho que melhorou muito. Então, eu não sei se tem Ah, com certeza. alguma pergunta online, né? Eles estão, aqui, acho que só dando os parabéns mesmo para a sua aula, não tem nenhuma pergunta online. E eu gostaria novamente de agradecer, em nome da disciplina de nefrologia aqui de São José do Rio Preto, doutora Clara, que se dispôs a hoje, né, tá aqui conosco, próximo do horário do almoço. Mas muito obrigada mais uma vez, excelente apresentação. Eu só tenho a agradecer muito, e quem sabe no futuro você venha pessoalmente aqui para São José do Rio Preto, junto com o Davi e o Stanley, né? Com certeza. E eu que agradeço pela oportunidade mesmo de estar aqui. Foi muito importante, muito bacana. Muito obrigada, viu, todo mundo? Obrigada a você. Bom dia.